Você chegou aqui preparada para ouvir a palavra do Senhor? Os louvores já foram início, agora chegou a palavra. Fique atento no que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Convido o pastor Emerson, glória a Deus. Vou convidar aqui a sua esposa, Daniela, vai fazer a oração, viu, Daniela? Pelo seu esposo, viu? Se esconda não, que Deus vai usar você mesmo. Glória a Deus. Eu já disse aqui para os irmãos, quem sentar lá atrás, Deus vai trazer aqui para frente para ser usado, viu? Aí os irmãos começaram a sentar aqui, ó. Amém, glória a Deus. Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos esticar aqui a mão para o pregador, né? Que Deus venha usar a vida dele, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Santo, Deus de misericórdia, Senhor, aqui eu te apresento, Senhor, a vida do meu esposo, Pai, diante das tuas mãos. Toma ele nas tuas mãos, meu Pai. Deus, usa o teu servo, meu Pai, para falar, Senhor, do teu amor para o teu povo, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus, que a gente venha receber, Senhor, a palavra, ó Deus, que vai ser ministrada, Senhor, aqui na tua casa, Deus. Usa, Senhor, fala, meu Deus, aos nossos corações o que necessitamos ouvir, meu Pai. E que tudo venha de ti, meu Pai, não dele, mas sim de ti, meu Pai. Assim eu te agradeço, amém. Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Como eu estava falando no momento que nós estávamos adorando o Senhor, culto de celebração, onde nós devemos celebrar esse Deus maravilhoso, não é? Que todos os dias Ele tem prestado o seu melhor para nós, ainda que nós não venhamos a ser merecedores de nada. Mas pelo amor que Ele tem pelas nossas vidas, queridos, Ele continua sendo fiel. Por isso que nós temos que louvar e engrandecer o nome desse Deus maravilhoso. Por isso que todos os dias nós temos que celebrar esse Deus maravilhoso, amém, queridos? Glória a Deus. Sem perca de tempo, eu queria convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias lá no livro de João, capítulo 6. Que através dessa passagem que se trata de um milagre, nós devemos sim celebrar o Senhor por esse grande feito, por esse grande milagre. Aleluia. Glória a Deus. Eu botei como tema celebrar ao Deus que multiplica, queridos. Porque Ele é o Deus que tem multiplicado nas nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos, mas Ele é o Deus que tem o poder de multiplicar nas nossas vidas. Quando nós achamos que não tem mais jeito, quando achamos que, muitas das vezes nós achamos, Daiane, que só estamos diminuindo ou dividindo, né? Ainda que venha acontecer no meio da igreja do Senhor divisões, queridos. Mas eu quero dizer para mim e para você esta noite que Deus é Deus que multiplica. Deus é Deus que não divide, Jessé. Ele não subtrai, Ele multiplica, Ele quer somar. Ele quer somar nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite, queridos, que fala de multiplicação, né? Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Ou seja, Jesus já vinha daquela trajetória, Cícero, de milagres, de cura, de apregoar a sua palavra, ou seja, de fazer aquilo que ele sempre gostava de fazer, de fazer os seus feitos em favor do necessitado. Amém? E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus aqui faz uma pergunta, né? A multidão
nós podemos imaginar que a multidão naquele dia ali eram pessoas necessitadas não somente da comida física ou material, mas também do alimento espiritual que eu e você nos dias de hoje necessitamos. Nós necessitamos todos os dias de sermos alimentados pela palavra do Senhor. Não somente o alimento sólido, o alimento na qual nós, vou dizer aqui uma linguagem cearenseis, enchemos o nosso bucho, não, queridos. Mas o alimento também espiritual nós necessitamos, eu e você, todos os dias. E aquele povo estava ali, indo ao encontro do Senhor, não somente para se alimentar daquilo que ainda ia acontecer, mas sim para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir o que Deus tinha a fazer na vida deles. Aleluia. Mas dizia isso para o experimentar. Olha só, Jesus já sabia o que ia acontecer, não é verdade? Para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Jesus, queridos, muitas das vezes nós achamos que não temos solução mais para os nossos problemas, mas ele sabe o que vai fazer. Ele sabe que a solução está em suas mãos, não está na minha, não está na sua, mas está na mão dele. Então nunca se esqueça disso, que a solução chegará na tua vida. A solução chegará nas nossas vidas, queridos, porque ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Claro, para nós, aos olhos naturais, o que é 5 pães e 2 peixinhos, pastor Mauro, para uma multidão? Nada. Mas alguns ali não poderiam imaginar, eu acho que nem os seus discípulos poderiam imaginar de tal feito que ali ia acontecer, de Jesus multiplicar aqueles 2 alimentos ali, queridos. E o que aconteceu foi isso. Aleluia, glória a Deus. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha só o milagre, queridos. Com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus fez um milagre acontecer. Jesus fez um feito na qual jamais aquele povo poderia imaginar. Mas ele faz porque ele é fiel. E assim ele faz nos dias de hoje acontecer nas nossas vidas. E eu queria ler aqui um pouco da introdução para vocês, que diz assim, queridos: a multiplicação de pães e peixes é uma maravilhosa manifestação do caráter generoso de Deus. Será que esse Deus até hoje, queridos, não tem sido generoso para com a minha vida e para com a sua? Tem, queridos. Ele é o Deus generoso. Ali é tão somente a manifestação do caráter de Cristo para conosco. O caráter de Cristo é diferenciado. O caráter de Cristo não pode ser comparado a um caráter de um homem natural como eu e você. Nós somos falhos. Nós somos carnes, nós somos limitados, irmã Fernanda. Mas Deus está acima de todas as coisas. O caráter dele é insubstituível.
Aleluia! Sem dizer que Ele é amor. Ele é amor, queridos. Deus é amor. Esse amor, nós podemos entender também que esse amor, nós temos que todos os dias celebrar este amor que Ele tem para com as nossas vidas. Todos os dias este amor, este pleno amor, que um dia, por esse amor ser tão grande por nossas vidas, Ele foi ali levado, como um cordeiro ali ao matadouro, pela minha vida e pela tua. Por isso que hoje eu e você estamos aqui a celebrar esse Deus maravilhoso, porque nós entendemos que nada Ele merecia passar pelo que Ele passou. Tudo que Ele sofreu ali foi por mim e por você. E isso nós entendemos também como Ele foi generoso para conosco. Aleluia. Glória a Deus. Esse amor se manifesta também por meio de sua generosidade. A multiplicação no deserto, olha só, evidencia esse cuidado por nós. Quando fala no deserto, é que muitas vezes eu e você passamos por deserto. Mas eu quero dizer que esse deserto que eu estou passando, ou que você, Deus está lá contigo, queridos. Deus está lá e Ele é generoso para que Ele venha fazer na tua vida, na minha vida, o mesmo milagre que Ele fez, multiplicar na tua vida. Ainda que você não venha acreditar, ainda que você venha duvidar desse ato de Jesus, mas Ele sim, querido, Ele faz multiplicar na tua vida, porque Ele é o Deus da multiplicação. Aleluia. Por isso que evidencia esse cuidado para conosco. Devemos confiar, devemos descansar, queridos, aleluia, em seu infalível e maravilhoso cuidado que Ele tem com a tua vida. Assim é Deus. Devemos descansar, devemos esperar. Muitas vezes nós nos desesperamos em esperar a providência de Deus. Muitas das vezes nós nos desesperamos e queremos desistir em esperar a providência, em esperar a multiplicação do Senhor na tua despensa, na tua vida espiritual. Mas como diz aqui na sua palavra, eu quero repetir, queridos, aleluia, nós devemos descansar em seu infalível e maravilhoso cuidado, porque Ele é infalível. Falhos somos nós, amém? Nós somos falhos, como eu acabei de dizer, nós somos limitados, mas Ele é infalível. Ele é infalível para todo aquele que nele crê e persevera. Temos que perseverar, amém? E dentro desse contexto, desta introdução, eu quero tirar 3 verdades para mim e para você, queridos, em relação a esta passagem, amém? Primeira verdade, quero ler para você. Ao saber que Jesus Cristo estava no deserto, as multidões se dirigiram para onde? Para onde Ele estava. Nós temos que, nesses dias que nós estamos atravessando, dias difíceis, dias com problemas e tudo, nós temos que nos dirigir à presença de Deus. Mas muitas das vezes nós temos nos retraído, nós temos deixado de ir à direção de Deus, de ir ao encontro do Senhor, porque nós ficamos com medo, de manifestar a nossa necessidade diante desse Deus. Nós nos prendemos diante da necessidade que nós precisamos, mas não, a multidão ali foi ao encontro do Senhor, queridos. Nós temos que ir ao encontro do Senhor, aleluia. E eles queriam estar com Ele, afinal, estar perto dEle é estar perto da graça de Deus. Estar perto de Jesus era estar perto da sua graça, porque Ele todos os dias tem derramado a sua graça sobre as nossas vidas. Nós é que não entendemos os propósitos de Deus. Todas as coisas cooperam para... Quem sabe me responder? É isso, querido.
Ainda que as adversidades venham, mas que nós venhamos a ter a convicção que Ele é o Deus da multiplicação na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que nós venhamos a estar no deserto, queridos, Ele é o Deus que te consola. Ele é o Deus que me consola. Ele é o Deus, aleluia, como diz aqui, Ele é o Deus que traz paz no teu coração. Ele é o Deus, aleluia, que traz as respostas na qual eu e você necessitamos. Mas se nós nos retrairmos, quem nos dará a resposta na qual nós necessitamos? Ninguém, queridos. Somente Deus é o Deus que tem a resposta para aquilo que nós precisamos ouvir. É Deus que tem a resposta para aquilo que nós precisamos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E quando nós temos esta resposta vinda do Senhor, é prazeroso, queridos, nós estarmos na presença dEle. Porque só na presença dEle é que nós vamos adquirir as respostas que nós precisamos e necessitamos. Quando nós estamos na presença de Deus, nós adquirimos as respostas que nós necessitamos. Nós adquirimos as respostas para os nossos problemas, para as nossas situações, para as nossas dores, para as nossas adversidades. Ele te dá a resposta, queridos. Aleluia. Glória a Deus. A multiplicação de pães e peixes nos ensina, olha só, o que ela nos ensina para os dias de hoje. A primeira verdade é que nós devemos pegar o que temos, ainda que seja pouco que temos nas nossas mãos. Como aquele jovem apareceu ali apenas com 5 pães e 2 peixinhos. Quando nós temos, ainda que nós viemos a ter poucas coisas, nós temos que colocar, queridos. Não temos que temer, nós temos que colocar e lançar nas mãos do Senhor. Porque Ele, da mesma forma que multiplicou entre 5 pães e 2 peixinhos, aquilo que tu tem, ainda que seja pouco, coloca nas mãos do Senhor, que Ele vai multiplicar na tua vida. Ele vai multiplicar no pouco que tu tem nas tuas mãos, querido. Aleluia. Porque Ele é fiel. Porque é assim que Deus faz. Como diz na letra da canção, é assim que Deus faz. Usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Oh, glória. É assim que Deus faz, queridos. Aleluia. E quando nós colocamos nas mãos dEle, o pouco se torna muito e abundante. Olha só, 5 pães e 2 peixinhos, Jurandir. Quando Ele colocou ali, nós podemos entender ali um pouco da incredulidade dos seus discípulos também. 200, vamos trazer para os dias de hoje, 200 reais, pastor Mauro, de pães carioquinhas, olha só. Nos dias de hoje, para mais de 5 mil pessoas, será que dava, Jessé? 200 reais não dá. Por isso que muitas das vezes nós vamos já com pensamento negativo, irmãos. Achando que Deus não está no controle. E ali aqueles homens, os seus discípulos, os próprios discípulos diziam: o que é 200 dinheiros de pães para essa multidão? Repito, aos nossos olhos não é nada. Mas o Deus da multiplicação estava ali. E aí Ele pegar aqueles 5 pães e 2 peixinhos e agradecer. Primeiro Ele agradeceu ao seu Pai. Deus, primeiro nós temos que agradecer. Quando nós agradecemos aquele pouco que nós temos, querido, entra a multiplicação. Oh, glória. Entra a multiplicação. E assim foi. Se tornou abundante. Por quê? Porque Deus, quando nós colocamos, Ele torna abundante. Ou seja, derramando na tua despensa, derramando na tua mesa. Mas quando Deus faz isso, seja humilde. Ajude o próximo. Ajude aquele necessitado como aquele povo estava necessitando. Temos que ser assim, queridos. Amém? Segunda verdade. Está lá em Mateus 15, 29 em diante. Bota aí, Junilson. Aqui já fala da segunda multiplicação, queridos. Aleluia.
Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. Essa aqui já é a segunda, viu? Pode botar isso. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. Aleluia. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar a multidão? Para aí, Jonilson. A segunda incredulidade aí, irmãos. A mesma coisa que disseram seus discípulos na primeira multiplicação, disseram a mesma coisa. Quer dizer, Jesus já não tinha feito o milagre na primeira? Teve dúvida na segunda? Teve, queridos, olha só. Continua, Jonilson. E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? Aqui, se nós observarmos, tem uma diferença. Eles disseram: olha só, quantos tem agora? Oh, glória. Estão ligados, hein? 7 e uns pouquinhos de peixinhos. Não tinha mais 5 pães e nem 2 peixinhos, né? Tinha 7 pães e alguns peixinhos. Bota aí, Jonilson. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, o partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Vai, Jonilson. E todos comeram e saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos de pedaços. Parei de novo, Jonilson. A primeira foram quantos cestos? Quem pode me responder? 12. E aqui? 7. Não é milagre? É milagre, irmãos. Mas aí, muitas das vezes, nós não cremos. Nós não podemos. Poxa vida, se eu coloquei 100 reais na mão do Senhor, era tudo que eu tinha. E ali o Senhor, vou colocar porque tu vai fazer prosperar, tu vai multiplicar. E o Senhor multiplicou 200, querido. Na mesma situação lá na frente, irmã Lídia, se acontecer a mesma coisa, eu botar 200, eu vou ter a mesma desconfiança. Vixe, eu tenho 200, eu estou precisando de 400. Jesus não vai multiplicar se eu crer, se eu lançar nas mãos dele? Ele vai, igreja. Ele vai multiplicar novamente. Mas nós temos que crer. Nós temos que dizer aqui, ó, temos que colocar, ainda que seja pouco, e esse pouco se tornará muito e abundante, queridos. Aleluia! Não temas. Glória a Deus. Mais um pouquinho, Jonilson. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Até aí, tá bom, Jonilson? Entre mais de 4.000 homens, entre mulheres e crianças. Mas nós podemos entender que ainda foi muito mais. A Bíblia fala de mais de 20.000, não é? E o que nós podemos entender também aqui, queridos, eu e você, nesta segunda, não devemos demonstrar velhos problemas com velhas atitudes, Jessé. Que é isso, irmão? Deus multiplicou na primeira, Deus fez um milagre na primeira multiplicação, e os seus discípulos, alguns dos seus discípulos, trouxeram o mesmo problema de dizer que não ia ter jeito para tanta gente apenas com 5 pães e 2 peixinhos, e ali Deus fez um milagre na primeira multiplicação, e aqui na segunda, o mesmo problema entre os seus discípulos, queridos. E aqui nos ensina, não devemos tratar velhos problemas com velhas atitudes. Devemos tratar velhos problemas com novas atitudes, queridos. Que é de crer. Que é de entender que Ele é Deus de providência na minha vida e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Velhos problemas são uma oportunidade que, por sua fé, de pôr a sua fé, velhos problemas são uma oportunidade de pôr a minha fé e a tua em prática.
velhos problemas, viu? Quando temos velhos problemas, nós temos que pôr a nossa fé em prática, ter fé que Deus é o Deus que vai agir no meio do teu problema. Aleluia. E quando nós praticamos esta fé, aí nós passamos também a confiar. Não podemos somente praticar, pastor, sem confiar. Temos que confiar. Repito, se eu coloquei aqueles 100, Deus fez o milagre e me deu 200, Jonilson. Mais lá na frente, uns 12 meses depois, eu coloquei 200. Eu confiei no meu Deus, Ele me deu 400, é porque eu confiei. Eu lancei o pouco que eu tinha nas mãos dEle. Então lança, querido. Lança o pouco que tu tem nas mãos do Senhor, que Ele vai multiplicar. Ele não vai deixar você em dúvida, mas Ele vai fazer com que você venha ter a convicção que Ele é o Deus que multiplica. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes nós ficamos na dúvida. E esta dúvida como diz nas garras da patrulha, esta dúvida que me mata, né? Esta dúvida que muitas das vezes mata o cristão. Se você não tiver alinhado, meu irmão, alicerçado mesmo nesta rocha que é Jesus na tua vida, ela te mata mesmo. Irmão, mas é morte física? Pode ser espiritual também, queridos, que tem muitos aí que através destas coisas têm morrido espiritualmente, porque deixaram de crer, porque deixaram de lançar o pouco nas mãos do Senhor. Às vezes querem lançar em si mesmo, no seu eu posso. Se eu tenho 400, eu vou ter 800, eu vou ter 1000, em cima do teu eu, querido. Eu quero dizer para mim e para você nesta noite, se nós formos assim pelo nosso eu, nós vamos dar com os burros na água. A carroça vai, desembestar e você não vai conseguir, você não vai em lugar algum, queridos. Nós temos que colocar Deus no centro. Deus é o centro das tuas finanças. Antes um abençoado ali foi, deu uns carão em mim e na minha esposa. Oh, glória. Irmãos. E a gente o quê? Tem que receber. Em relação a essas coisas. Descontrole. Todos nós, quem aqui não tem dívida, né? Todos temos. Mas muitas das vezes nós temos aquela compulsividade, né? De não poder ver algo. Quer comprar tudo. Ei, queridos, é perigoso. Nós temos que nos policiar nessa questão. Terceira verdade, para que nós não venhamos a tomar tanto tempo, que nós vamos ter ainda aqui uma bênção ainda, amém, queridos? Não podemos deixar de perceber que tanto na primeira multiplicação dos pães e peixes, como na segunda, eram o que, queridos? Eram recursos insuficientes. Se nós lermos a passagem, nós vimos que eram recursos insuficientes. 5 pães e 2 peixinhos na primeira. 7 pães e alguns peixinhos. Eram recursos insuficientes. Era recurso que não dava para saciar aquela multidão. Aleluia. Tanto na primeira como na segunda, recursos insuficientes que se tornaram, aleluia, quando Deus fez o milagre, essas duas opções aqui, que eram insuficientes, se tornaram mais que suficientes na presença de Deus. Antes eram insuficientes os recursos, mas quando Deus tomou ali nas suas mãos, primeiramente os 5 pães e 2 peixinhos, eram insuficientes para matar a fome da multidão. Mas quando Ele tomou nas suas mãos e levantou, passou a ser mais que suficiente, porque o Deus da multiplicação estava ali no meio daquele povo. O Deus da multiplicação está no meio da tua casa. O Deus da multiplicação está no meio das nossas vidas, igreja. Aleluia! Glória a Deus, aleluia.
Jonilson, bota aí 1 Crônicas 29, do 11 ao 14. Olha só o que o rei Davi falava em respeito a isso aqui também que se encaixa. 1 Crônicas 29, do 11 ao 14. Ele é Deus do ouro e da prata, queridos. Tua, olha só, Davi falando, hein? Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo, aleluia, quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, aleluia. O seguinte, Jonilson, glória a Deus. E riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. O 13. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de quem? Tudo vem de ti, tudo vem de Deus, queridos, e da tua mão te damos, ou tu damos, né? Então quer dizer, Davi tinha esta convicção, queridos, tudo ele lançava nas mãos de Deus, e Deus fazia Davi o quê? Prosperar. Fazia Davi prosperar não somente nas suas riquezas, mas Davi prosperava diante dos seus inimigos também, queridos. Ainda que ele viesse ser o que ele foi, ele também foi um rei que desagradou a Deus. Mas ele reconheceu a necessidade, ele reconheceu o seu pecado. E quando nós reconhecemos a necessidade, o nosso pecado de não crer, quero falar desse, de não crer, fica difícil. Mas quando nós reconhecemos, ele entra com a providência, como sempre entrou na vida de Davi. Jonilson, bota só o primeiro aí de novo. Primeiro de novo aí, Jonilson, o 11, né? Olha só, queridos, ó. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder e a honra e a vitória e a majestade. Tudo é dele, tudo é do Pai, não vem de nós, querido. Não vem de nós para que nós não venhamos a nos corromper. Mas quantos aí não se corrompem porque se enchem de si mesmo, querido. Nós temos aqui nos esvaziar, Jessé. Nos esvaziarmos e buscar sermos enchidos pelo Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, queridos. Para isso nós temos que crer, temos que buscar. Aleluia. Glória a Deus. E assim nós temos que aprender como Davi. O que nós aprendemos nisso também, queridos? Olha só. Aprendemos que o Deus que nós servimos, aprendemos que o Deus que eu sirvo, o Deus que tu serve, queridos, olha só, é o Deus da multiplicação e da abundância. Por isso, pegue o pouco que tu tem. Isso aqui é um ato de fé, de coragem, viu? Amém, Edberto? Pega o pouco que tu tem. Aleluia. E consagra a Deus. Consagra a Ele, que Ele vai multiplicar. Pega o pouco. Não venha com mesquindade, não. Não, vou tirar só isso daqui, que ninguém está vendo, vou lançar nas mãos do Senhor. Ei, irmãos, é perigoso. Pega o que tu tem. Se tu tem 10 reais, pega o que tu tem e lança. Lança na mão do Senhor. Ainda que ele venha a ser insuficiente, Deus vai fazer que seja mais que suficiente. Deus vai fazer que seja abundante na tua mão, queridos. Aleluia. Porque Ele é Deus. Porque Ele é o Deus de milagre. Ele é Deus de promessa. Ele é o Deus na qual, ainda que nós venhamos, querido, muitas das vezes retroceder. Essa semana eu estava ali junto com a minha sobrinha Manuela, ali na casa da minha mãe, pastor, que nós temos toda segunda-feira lá um trabalho de oração. Nós estávamos falando que muitos
nos dias que estamos vivenciando, e esse dia já chegou, queridos. Muitos estão apostatando da sua própria fé. O que é isso, irmãos? É voltando para trás, retrocedendo, é saindo, deixando a presença de Deus, querido. Eu e você, nós temos que ir adiante, nós não temos que colocar isso na nossa mente, porque eu e você somos cristãos, eu e você somos remidos pelo sangue de Cristo, aquele sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, em favor da minha vida, em favor da tua vida, queridos. Aleluia! E muitos estão apostatando desta fé. Eu não posso lançar algo nas mãos do Senhor se eu não tenho fé, Lourdes. Eu tenho que lançar com a minha fé ali, ó. Se eu não lançar, a minha fé vai por água abaixo. Se eu não lançar com fé, perdão. E eu quero concluir aqui, queridos, lendo para vocês. A conclusão aqui que eu tiro para mim e para você. Ao observar a liberalidade do Senhor Jesus para com aqueles que esperam e confiam nele, temos a esperança de saber que há um Deus que se importa com as nossas dificuldades. Com certeza nos anima e nos enche de esperança. Quero dizer para mim e para você, há um Deus no céu que se importa com os teus problemas, que se importa com as tuas dificuldades, queridos. Aí afora pode existir, com certeza, existem pessoas que não se importam com a tua dificuldade, não. Mas há um Deus no céu, eu sempre digo isso, que nem a letra do papel consegue descrever a importância que Ele tem, que Ele dá para o teu problema, para a tua dificuldade. Este Deus, Ele não te abandona. Aleluia. E com certeza Ele nos anima, Ele nos enche de esperança. Ele é o único ser que nos dá esperança, nos enche, queridos. Não há outro na qual aí afora que não venha trazer esperança no nosso coração. Só Deus. Deus é quem nos dá a esperança de todos os dias no nosso coração, de colocarmos todos os dias o prazer de servi-lo, o prazer da graça que é derramada todos os dias sobre as nossas vidas. Muitas das vezes nós nem vemos, nós não enxergamos, mas todos os dias Ele tem derramado milagres, querido, nas nossas vidas. Aleluia. E eu queria que você repetisse comigo assim, ó: a multiplicação de peixes e pães nos ensina que servimos ao Deus que transforma o insuficiente em mais que suficiente. Aleluia! Glória a Deus! Ele torna mais que suficiente, queridos, amém? Então aqui eu quero agradecer a oportunidade. Eu quero aqui convidar a minha esposa para trazer esse louvor comigo, que eu preparei com o João Nilson, que fala sobre isso aqui, querido. 5 pães e 2 peixinhos. Eu quero que você fique de pé. Vamos louvar ao Senhor de pé, queridos. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso. Isso é uma prova que você tem fé. Fique de pé. Rompa